Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre um tema polêmico. Comer a cada 3 horas, sim ou não? Então, dentro do Ayurveda, eu vou falar sobre uma visão, sob uma visão ayurvédica. Então, para o Ayurveda, depende. Isso pode fazer muito sentido para o seu corpo, mas pode não fazer sentido para o meu. Pode fazer sentido para o seu corpo hoje, mas pode não fazer sentido para o seu corpo daqui a um tempo, né? Isso porque depende da individualidade de cada ser e do momento que a pessoa tá. Então, para o Ayurveda, isso depende. Isso não é uma regra, não pode ser uma regra, porque depende de cada pessoa, né? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a fome do Vata, do Kapha e do Pitta. Então, as pessoas que têm ou que estão com predominância do dosha Vata no seu corpo, então são pessoas que têm uma fome mais irregular. Então é uma fome que não é constante. Então tem hora que tá muita fome, tem hora que tá com pouca fome, tem hora que não sente fome. Então ela fica oscilando, ela é muito inconstante, assim como o dosha Vata. Então essas pessoas têm bastante dificuldade de ficarem, ficar muito tempo sem se alimentar, né? Então são pessoas que precisam ter horários bem regrados para as suas refeições. Já as pessoas que têm ou que estão com um Pitta mais predominante, né, no corpo, são pessoas que têm uma fome bem voraz, né? Então, é uma fome bem acentuada, porque o fogo digestivo ou Agni dessas pessoas, ele tá bem elevado, tá, né? Então, o fogo digestivo tá trabalhando a pleno vapor, então ele consegue digerir todos os alimentos que a pessoa coloca para dentro, não tem dificuldade de digestão e digere muito rápido, porque o fogo ele tá bem alto, né? Então ele digere tudo muito rápido, então a pessoa acaba sentindo fome mais rápido também. Então também são pessoas que têm bastante dificuldade de ficar longos períodos sem se alimentar. Já os tipos que as pessoas, né, que têm ou que estão com o Kapha mais predominante, são pessoas que têm o fogo digestivo, o Agni mais lento, então a digestão é mais lenta. E pelo fato da digestão ser mais lenta, a fome deles também eles demoram mais para ter fome, né? Então, são pessoas que conseguem ficar períodos maiores sem se alimentar. Então, conseguem fazer um jejum, por exemplo, com mais facilidade do que as pessoas que têm o Pitta ou que têm o Vata mais predominante aí na constituição ou naquele momento, né? Então, a regra do Ayurveda é: coma se você estiver com fome. Evite de comer se você não tem fome. Por quê? Se a gente não tem fome e fica comendo só porque tem comida na frente, ou só porque deu horário, ou só porque alguém ofereceu, se você não tem fome, o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar o seu fogo digestivo. E se você sobrecarrega o seu fogo digestivo, provavelmente, você vai ter indigestão, porque aí o seu fogo digestivo não vai conseguir digerir adequadamente os alimentos que você está colocando para dentro, e aí você vai ter vários sintomas desagradáveis, né? Então, sintoma de empachamento, sensação de peso, aquela sensação de que a comida tá toda lá dentro sem ser digerida, pode ter formação de gases, né? Então, são sintomas da indigestão mesmo. E a fome é um sinal de que o seu corpo já conseguiu digerir a refeição anterior. E aí o seu corpo já está preparado para receber mais alimento. Então, por isso que é ruim você ficar comendo sem fome. Quer dizer que a sua refeição ainda não foi digerida. Então, você está colocando mais comida ainda, né? Aí, outra questão que é importante a gente ressaltar também. Se você não sente fome nenhuma, nem nos horários das principais refeições, tipo café da manhã, almoço e jantar, aí vale a pena você procurar uma ajuda profissional, um terapeuta. Por quê? Isso significa que o seu fogo digestivo está muito baixo, né? E a gente sabe que quando o nosso Agni, o fogo digestivo, está muito baixo, o nosso poder de digestão está muito baixo, é um território muito favorável para o desenvolvimento de doenças. Então a gente pode ficar doente. E esse pode ser um primeiro sinal que o teu corpo tá te mandando de que alguma coisa não está bem no seu corpo. E aí o terapeuta vai identificar o porquê que o seu fogo digestivo tá baixo e ele vai fazer uma terapia voltada para melhorar o seu poder, a sua capacidade de digestão. E aí entra, mas eu como o dia inteiro porque eu sinto muita fome, Ana Cláudia. Fome ou vontade de comer? Qual que é a diferença dos dois? A fome é uma necessidade fisiológica, uma necessidade física. E por ela ser uma necessidade física, ela te dá sintomas e sinais
físicos, ou seja, você vai sentir dor de estômago, você vai sentir uma sensação de estômago vazio, você pode ter dor de cabeça e você não vai ter preferência por nenhum tipo de alimento. O que te derem para comer, você vai comer, porque você precisa de comida, você precisa de energia para ficar de pé, né, para viver, né? Agora já a falsa fome, a fome emocional, a fome psicológica, é aquela fome, né, aquela fome que tem preferência alimentar. Ah, eu tô com fome de pizza. Ah, eu tô com fome de hambúrguer. Ah, estou com fome de milkshake. Isso não existe, gente. Fome é fome, né? Então ela tem uma preferência alimentar, a pessoa pensa no prazer que a comida vai oferecer para ela e não no alimento em si. Ela pensa no prazer que a comida vai proporcionar. E outra coisa, geralmente essa fome emocional é aquela fome que vem do nada. Mas se você, por exemplo, tô trabalhando, nossa, me deu uma fome de comer uma bolacha, sei lá, um bolo, e aí você ignora, você continua trabalhando, e daqui a pouco você até esqueceu que você tava com fome. A fome, quando ela é real, ela não vai embora. A fome, quando ela é real, ela só vai embora se você se alimenta. Agora, essa fome, que é vontade de comer, ela vem do nada, mas ela vai embora do nada também, né? Então aí estão a diferença básica, né? Então essa falsa fome geralmente ela acontece devido a estados emocionais ou algum sentimento que a pessoa esteja guardando, né? Por exemplo, ai, tô muito triste, vai lá e come 2 litros de sorvete. Ai, nossa, tô muito ansioso, come 3 hambúrguer, 3 lanches, batata frita. Então a pessoa acaba descontando essa questão emocional na comida, não é uma fome real, né? Então, assim, é muito importante a gente observar a nossa fome, né? Porque a fome é um sinal de como que tá o nosso corpo. Não sentir fome também não é normal, né? Geralmente a gente não sente fome quando? Quando a gente tá doente. Quando a gente tá doente, a gente não quer comer, porque a gente não tá bem, né? Mas vida, fome é vida, né? Se a gente tem saúde, se a gente tá bem, a gente vai sentir fome, né? A gente só precisa saber distinguir o que é fome e o que é vontade de comer. Então, não ter fome pode ser um primeiro sinal de um desequilíbrio que você pode estar tendo no seu corpo, né? E assim, é importante a gente distinguir o que é o desejo da mente e o que é a necessidade do corpo, né? E a alimentação, ela deve ser prazerosa, só que a gente tem que ter em mente que o principal objetivo da nossa alimentação é a nutrição e a manutenção dos tecidos e do nosso corpo saudável. Então, a partir de hoje, observem, toda vez que vocês forem comer, tá com fome? Tá sentindo fome no seu dia? Se você tá comendo porque você tá com fome ou você tá comendo porque você tá comendo, né? Então, observe os sinais que o corpo dá, porque o nosso corpo, ele dá sinal pra gente o tempo todo. Só que a gente tem que aprender a escutar os sinais que ele dá. Se a gente não sabe escutar, ninguém vai saber pela gente. Então, espero que vocês tenham gostado. E observem a partir de hoje, fome não é vontade de comer. Tchau, e eu espero vocês no próximo conteúdo.